Fala pessoal, professor Diego chegando mais uma vez agora para a gente dar continuidade, né, ao nosso estudo aí do tecido epitelial, tá? O epitélio, a gente vai falar um pouquinho sobre o epitélio, né, glandular, tá certo? A gente viu na aula passada aí a classificação do epitélio de revestimento, né, ó. Agora a gente vai ver um pouquinho aí sobre o epitélio glandular, tá? Ó, se você está chegando agora que não é o meu aluno aí, né, nas aulas presenciais, pode ficar à vontade, acompanhe aí com a gente, se quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, para aqueles que não sabem, sou professor de instituição de ensino superior, né, ministrei aulas de histologia, né, e aí a gente está fazendo essa aula aqui no canal para poder a gente não perder, né, devido aos feriados aí, né, não perder assunto e a gente ficar prejudicado, fechado? E se você aí é o meu aluno, né, você vai ter a vantagem aí de ver essa aula quantas vezes você quiser. Beleza, gente? Tranquilo? Então não tem desculpa, né, de errar na prova, né, gente? Então vamos lá, vamos seguindo. Agora a gente vai para o epitélio glandular, tá? E aí, gente, ó, quando a gente fala de epitélio glandular, a gente tem que entender que esse epitélio glandular ele sofre a sua caracterização de acordo com a sua camada, o número de camada de célula, certo? Ó, então, gente, o tecido glandular, tá certo? O epitélio, né, glandular, ele pode ser unicelular, bem como ele pode ser multicelular, certo? Isso vai depender, né, da onde ele esteja, da forma como ele está se apresentando lá no tecido. Um exemplo de célula de glândula unicelular, gente, são as células caliciformes, né, que a gente já viu lá, né, como por exemplo lá na traqueia, né, a gente tem lá as células caliciformes que fazem aí a função de produzir o muco, né, ó. E aí a gente tem outros tipos de glândulas, né, que são as glândulas aí multicelulares, né, que é a grande maioria delas, beleza, gente? Que é a grande maioria delas. Fechado? Então, basicamente a gente tem essa classificação quanto ao epitélio glandular, tá? Ó, quando a gente vai para a função, gente, né, aí esse epitélio ele sofre aí, né, esse epitélio ele tem, na verdade, né, algumas outras denominações, tá certo? Que vai ser direcionadas ao produto que ele libera, tá certo? Aos locais em que ele vai liberar o seu produto, na verdade, tá certo? Que aí é o tecido epitelial, né, que possui as suas glândulas endócrinas, tá certo? As suas glândulas exócrinas e as mistas, tendo que a glândula endócrina ela aí, né, tem a função de liberar os seus produtos, né, lá na circulação sanguínea, né, como por exemplo a hipófise, a tireoide, a adrenal, né, e a exócrina não. Principal exemplo aí a gente tem as glândulas salivares, sudoríparas, né, ó, a mama, tá certo? E além disso a gente tem glândulas que têm aí características que são tanto de glândulas endócrinas quanto de exócrinas, né, ó. São as mistas, tá bom, gente? A gente tem o pâncreas e o fígado como por exemplo. Tá certo, gente? Tranquilo? Então a gente tem o critério morfológico para a classificação do epitélio glandular e a gente tem aí o critério funcional para a classificação do epitélio glandular, tá certo? Então, pessoal, eu estou trazendo aqui o exemplo para você de uma glândula exócrina, né, que ele tem aqui o seu produto, tá certo? Sendo liberado aí para o meio externo, tá certo? Sendo liberado para o meio externo, aqui você possui aqui as células do epitélio glandular, tá? Ó. E aí a gente tem aqui as glândulas endócrinas, né, que liberam aí os seus produtos, né, para dentro do vaso sanguíneo, né? E isso é a principal característica de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina. Além disso, né, as glândulas exócrinas geralmente possuem os ductos, né, gente? Senão elas não conseguiriam alcançar o meio externo. Tranquilo? Então, basicamente, essa é uma estrutura simples das glândulas exócrinas e da glândula endócrina, tá? Ó, quando a gente fala de glândula exócrina, pessoal, né? Ó, você viu que a gente tem os tubos, né? O que vão levar, né? Os ductos que vão levar esse material, né? Esse produto aí dessas células para o meio externo. E aí essas glândulas exócrinas, pessoal, elas possuem as suas classificações de acordo com esses ductos, tá? Ó, então a gente tem aqui, ó, um exemplo de um túbulo de uma glândula endócrina que tem essa porção tubular simples, tá certo? Apenas um único tubo, como você pode ver aqui, ó, tá certo? Essa é a luz do tubo, tá? Ó, aqui do lado eu tenho as glândulas, certo? Eu tenho, pessoal, olha só,
A glândula endócrina, que é tubulosa simples enovelada, ou seja, ela é simples, tem apenas um único tubo, mas ela é grande o suficiente para poder fazer esse enovelamento, tá certo? Ó, até se exteriorizar, tá? Ó. Aí eu tenho a tubulosa simples ramificada, tá certo? Que possuem essas ramificações aqui, tá? Ó. E eu tenho a acinosa simples ramificada, que possui esse aspecto de sáculo, tá certo? Ó, pequenos envoltórios saculares, ó. Tranquilo, gente? Além disso, tá certo? Eu tenho aqui essas células, essas glândulas, tá certo, gente? Exócrinas, elas ainda se ramificam ainda mais, tá? Formando grandes estruturas acinares, tá certo, gente? Ó, então aqui eu trago para você um exemplo de uma glândula exócrina acinosa composta, porque ela tem, ó, essas porções saculares que são chamadas de ácinos, né? Ó, e aí a gente tem várias delas. É por isso que ela é dita de acinosa composta. Tá? Ó. A gente, além disso, tem a tubular acinosa composta, que além de ter os ácinos compostos, né, ela tem a estrutura tubular. Certo, gente? Composta também, porque ele tem vários túbulos. Ó, certo? E além disso, a gente tem a glândula que tem a maior nível de complexidade, né, que é a tubulosa composta. Beleza? Que eu tenho aqui, né, essas estruturas glandulares, né, ó, aqui em fórmulas de sáculos, ó, tá, ó, forma de tubo, na verdade, né, gente, de sáculo não, de tubo, tá, ó, e ela possui várias ramificações, ó, certo, ó, tranquilo? Então, esse aqui, gente, é a classificação dessas glândulas exócrinas quanto aos ductos, certo? Então, não vamos errar na prova, tá certo? Se cair, tá, ó, que a gente tem a classificação dessas glândulas exócrinas quanto aos ductos, tá, gente? Então não vamos vacilar quanto a isso, tá? Ó. E aí, por fim, a gente tem, né, a classificação dessas glândulas exócrinas quanto à forma de secreção, tá? Como assim, professor? Né, uma glândula exócrina ela só libera, né, esses produtos aí para o meio externo? É exatamente isso, mas só que tem formas diferentes de liberar, como por exemplo aí, ó, as glândulas merócrinas, né, que é basicamente a liberação do seu produto, né, ó. A célula produz aí, né, ó, e aí a gente tem a liberação do produto dessa célula, né? Um exemplo disso são as células do pâncreas, tá? Ó. E aí um outro tipo de glândula, pessoal, ela vai liberar o seu produto e parte da sua célula, como você pode observar aqui, tá? Ó. Isso é característica de uma célula apócrina, tá? Ó, que está lá nas glândulas mamárias, tá certo? E aí, por fim, eu tenho quem? As glândulas holócrinas, tá? Ó, que liberam, além do seu produto, tá certo? Além do seu produto, toda a estrutura celular, ou seja, a célula, ela vai junto na liberação do seu produto, certo? Que aí é o exemplo da glândula sebácea, certo? Sebácea, tá certo, gente? Então, quanto à liberação, né, ó, dos produtos aí, da forma de excreção dos produtos dessas células, essas glândulas exócrinas, elas podem ser merócrinas, apócrinas ou holócrinas, tá certo? E aqui, gente, ó, eu vou trazer um exemplo para vocês, ó, de glândula serosa, tá certo? Ó, de glândula mucosa e de glândula mista, certo? Ó. Que aqui, pessoal, ó, é ótimo a gente estudar glândulas da cavidade bucal, essas glândulas salivares maiores, tá certo? Porque elas têm características diferentes, tá? Ó, como por exemplo a parótida, tá certo? A parótida, pessoal, ela tem os seus ácidos que produzem uma saliva, tá certo? Um pouco mais serosa, certo? Um pouco mais espesso, tá? Ó, e aí a gente tem essa glândula como característica como glândula serosa, tá? Ó, a glândula submandibular, gente, ela tem um aspecto mais mucoso, certo? Ó, essa glândula submandibular aí, ela vai liberar aí uma saliva mais fluida, tá? Ó, e a gente observa aqui os ácidos mucosos, ó, que aí tem um aspecto diferente, né, ó, da glândula parótida, tá? Ó. E aí, por fim, a gente tem uma glândula mista, né, ó, que é a glândula sublingual, que tanto produz aí a saliva de aspecto mais viscoso, né, de aspecto mais seroso, e aí também produz saliva aí com aspecto mais mucoso, né, mais fluido, tá certo? Que aí é a glândula submandibular. E aqui são os ácidos representando aí, né, ó, esse aspecto dessa glândula mista, né, gente? Observe o aspecto dele, tá? Ó. Então ele tem os ácidos, ó,
que possuem essa característica de produzir a saliva mais viscosa, né? Que são esses ácidos aqui, ó, essas células, né? Ó, exócrinas aí, tá certo? Em formas de meia-lua, tá? Ó. E aí essas células aqui são bem semelhantes a essas células da glândula parótida, tá certo? E eu tenho esses ácidos aqui que são mais, ó, mais claros, né? Com citoplasma mais claro, que é muito semelhante a essas células aqui, ó, dos ácidos mucosos aí da glândula submandibular, tá certo? Isso caracteriza aí uma glândula mista, no caso aqui a glândula sublingual. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, ó, eu quero que você identifique aqui, pessoal, tá? Uma glândula endócrina, tá certo? A gente viu, né, que uma glândula endócrina libera o seu produto para dentro do vaso sanguíneo e que quanto à classificação desse tipo de glândula, ela pode ter basicamente dois tipos, tá? Ó, uma glândula endócrina do tipo cordonal, que você pode ver aqui o pâncreas, né, que parece aqui essas células glandulares, ó, parecem estruturas de cordões, né, cordonares, ó, certo? E aqui a gente tem um outro exemplo de uma estrutura glandular endócrina, tal. A gente tem aqui a tireoide, né, com seu epitélio aqui que você pode ver, ó, a glândula, o epitélio glandular, ó, formando uma estrutura sacular, certo? Ó, formando uma estrutura que a gente chama de estrutura vesicular, certo? E aqui, onde aqui dentro, ó, vai ficar armazenado o produto dessas células, certo? E aqui a gente tem, né, a glândula tireoide como principal representante, né, ó, desse tipo de glândula endócrina, que ela vai armazenar, né, as células vão ficar aí de tal forma justapostas em forma circular, né, ó, formando aí pequenas vesículas, em que nessa região central da vesícula vai ter o produto dessas glândulas, tá? Ó. E aí a gente tem essa condição, depois esse produto vai ser liberado aí para os vasos sanguíneos. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. Então, pessoal, essa eram as aulas que eu queria mostrar para vocês relacionadas ao tecido epitelial, tá certo? Assistam aí quantas vezes você quiser, tá? Vou deixar as outras aulas aqui disponível para você, então vai clicando aí, tá certo? Nas aulas que você não assistiu, assista quantas vezes você quiser. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem aí na prova e a gente não vai ficar prejudicado devido a esses feriados que estão acontecendo aí no dia das nossas aulas, né? Então, pessoal, já vai deixando um like, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima e tudo de bom.